A minha entrevistada de hoje é especialista em um tema recorrente na história brasileira desde o século XVI, o autoritarismo. Ela é antropóloga, historiadora e professora da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras da Universidade de São Paulo e da Universidade de Princeton. Boa noite, minha amiga Lilia Schwartz. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Bom, vou começar primeiro te agradecendo o presente, o livro sobre o autoritarismo brasileiro, Lilia Schwartz, recém-lançado, coisa de 3 meses. 3 meses. E já 3 meses e meio. E já com mais de 30 mil exemplares. Dá para ver que o tema é quente, né? Ou seja, os brasileiros estão muito interessados em discutir o Brasil, a história do Brasil. Né? Entender as suas raízes, né? Os seus problemas. E aqui, o teu livro, que eu li com muito interesse, porque eu estou estudando o Brasil também, como acho que todo brasileiro está mais interessado do que nunca na história desse país, para a gente repensar o nosso futuro, a nossa condição atual. Ele tem 8 capítulos, cada um deles destinados a um problema estrutural do Brasil. O primeiro capítulo é sobre escravidão e racismo, segundo sobre mandonismo, terceiro sobre patrimonialismo, quarto sobre corrupção, quinto sobre desigualdade social, sexto sobre violência, sétimo sobre raça e gênero, oitavo sobre intolerância. É uma espécie de 8 pragas do Brasil. Superamos o Egito. Mas pragas contornáveis, né? Porque são pragas históricas, não são pragas biológicas. Então, né? Eu queria começar, antes de falar do Brasil atual, das perspectivas que você vê para o nosso futuro, você é historiadora e antropóloga, eu queria que você, em rápidas pinceladas, tratasse desses temas, sobretudo daqueles que não são tão tematizados pela imprensa, mas que são objeto de estudos historiográficos bastante aprofundados, como você mesmo reporta. Mas eu começaria, escravidão é um tema clássico, depois você fala de mandonismo. Por que você destacou o mandonismo como um problema estrutural da história brasileira? Bom, porque o Brasil foi um país criado a partir da lógica colonial. Foi também um país criado a partir de uma metrópole específica, Portugal, que era um país pequenino, com pouca população. E essa lógica colonial, ela faz parte de uma maneira perversa da nossa história e da nossa estrutura, como você mesmo se refere. O Brasil, todos sabemos, foi construído na base da distribuição de grandes propriedades em que, se a gente olhar os mapas do século XVI e XVII, nós sabíamos qual era o litoral, ninguém sabia o que vinha lá para dentro, eram mapas muito engraçados, do tipo terras desconhecidas, parece quase kafkiano, né? Ou seja, terras desconhecidas, mas já estão no mapa. E esses territórios largos, imensos e sem limites, sem fim, eles eram dados a certos governadores gerais, donatários. Nesse princípio, por isso que eu começo com escravidão, a partir do seguinte princípio: alguns mandam e muitos devem obedecer. Isso não deu certo, mas esse era um modelo. Então nós criamos essa figura dos grandes mandões, né, dos grandes chefes oligárquicos, que tinham o controle não só econômico, tinham o controle político, tinham o controle social, tinham o controle religioso, o controle cultural e também o controle da vida e da morte. Existe uma figura muito forte na Primeira República chamada o coronel. Quem era o coronel? Não era uma pessoa que tinha seguido a carreira militar. Eram grandes chefes oligárquicos que tinham nesse nome, o coronel, uma espécie de cacifado, ou seja, eles podiam mandavam e tinham o direito de estabelecer em quem o eleitor ia votar e como ia votar. E isso se mantém no nosso presente, com as grandes famílias de mandões. Esse modelo é um modelo tão forte que nas eleições de 2018, onde se vendeu a ideia de um novo Brasil, uma nova política, nada disso aconteceu. A famosa bancada dos parentes, que são as bancadas de candidatos e depois deputados e senadores que ocupam essas posições agora em Brasília, ela cresceu na eleição de 2018 ao invés de diminuir. Portanto, eu diria bem-vindo à nova velha política brasileira. Você diria que
as relações interpessoais, elas foram a tônica da eleição do ano passado no Congresso Nacional? Foram e continuam sendo, né? Tanto que a terceira praga, a maldição, é o patrimonialismo, né? O que é o patrimonialismo? Eu sei que você conhece muito bem esse tema, nós estudamos na universidade, fomos colegas lá, né? Claro. Colegas do glorioso curso PET, né? Que tinham alunos sensacionais. O que é o patrimonialismo? Rapidinho. O patrimonialismo é quando você permite que as áreas pessoais interfiram nas áreas públicas. Quando você tem um inflacionamento do privado por sobre o público. Isso no Brasil acontece a todo momento e foi também a tônica das eleições de 2018. Ora, basta a gente pensar que existiu candidato que simplesmente mudou o seu sobrenome, não é isso? Virou Hélio Bolsonaro, não é isso? Para ganhar a eleição. Olha, o que isso significa? É quando você faz uma negociata, né? E faz com que os seus valores privados sejam mais importantes do que os valores da res pública, né? A res pública quer dizer a coisa pública. Então, o primeiro historiador brasileiro, Frei Vicente, ele já dizia que o problema no Brasil é que todo mundo era casa e ninguém era público. Lília, uma coisa que... Primeiro, eu achei que essa forma de exposição ajuda muito as pessoas que não são da área a organizar um pouco o manancial de informações que você traz, da relevância que você traz. E você, isso tem custos também, porque num certo momento a gente fica se perguntando como é que essas estruturas se relacionam em torno de uma totalidade chamada Brasil. Perfeito. Né? Concordo. E a pergunta que eu te faço, o que é essa totalidade? Como é que a gente consegue enxergar o Brasil? Quer dizer, a gente olha cada uma dessas questões, se reconhece nelas, o dia a dia do Brasil é muito isso, desde sempre. O que é essa totalidade? O quanto isso tem a ver com a nossa tradição ibérica? O quanto é original do Brasil? Essa polêmica toda contemporânea, né, na literatura contemporânea sobre a nossa particularidade, né? Como você enxerga essa totalidade? Bom, eu escrevi esse livro assim, ao sabor do final do processo eleitoral do ano passado e terminei e datei de 1º de março. Por que eu datei? Primeiro que historiadores são muito ruins com a história do presente. A gente gosta de analisar processo fechado. Muitas vezes a gente se equivoca e é bom que a gente erre, não é? Eu também datei porque o tempo está correndo rápido no Brasil. Mas quais eram as apostas desse livro? Que havia, exatamente como você disse, um fenômeno mais amplo e um fenômeno mais particular. Se nós formos à história do passado, é possível dizer que o Brasil foi uma colônia como outros países foram colônias, mas mesmo assim teve um destino diferente. Então, de novo, particular. Mas se nós formos no momento presente, é possível dizer, eu arrisco aqui, quem chama muita atenção desse termo é o professor Oscar Vilhena, que nós estamos vivendo uma onda conservadora que nós poderíamos denominar de democraduras. Né? O que são democraduras? Democraduras são governos que seguem uma pretensa forma democrática, mas que no seu dia a dia contradizem essa forma democrática. São países que acreditam que a democracia se faz só com eleição. Bom, eu não vou ensinar a vigário a rezar, mas a gente sabe que a eleição é só um momento ritual, certo? Sim. Ela começa a partir do seu dia a dia, né? Esses são países que estão crescendo. A gente pode lembrar de Donald Trump nos Estados Unidos, podemos lembrar do caso das Filipinas, do caso da Hungria, do caso da Polônia, do caso da Itália e até mais, vou lançar aqui uma polêmica, até mesmo Venezuela, que tem adotado um modelo que nós não podemos chamar de um modelo democrático. Bom, esse é um panorama mais amplo, né? Mas o que há de específico no Brasil? O que há de específico no Brasil, e por isso eu começo o tema por aí, é esse nó da questão da escravidão e esse nó da questão do racismo no Brasil. Ou seja, você inaugura o livro com esse tema não por acaso. Não, e termino também porque eu termino claro, com raça e gênero. Raça e gênero. Eu penso que o Brasil não ainda... Raça e gênero e intolerância. E intolerância, tem toda a razão. Eu penso que o Brasil ainda não
prestou atenção a esse tema, tanto que o Brasil se nega a fazer políticas de reparação. Não é à toa que o nosso chefe do executivo, quando ainda era deputado federal, lançou uma polêmica dizendo que os portugueses jamais haviam pisado na África. Que loucura, né? Total, eu respondi na Folha de São Paulo, porque o suposto dele é que os africanos e reis, eles é que se escravizaram. Nós sabemos que existia escravidão na África, como existia na Europa, claro, como existia nas Américas. Mas a escravidão mercantil, do tamanho que foi, ou seja, estamos falando da saída de mais de 12 milhões de africanos e africanas. Desses 10 milhões vieram para as Américas, conseguiram chegar, e 4,8 pararam no Brasil. Ou seja, o Brasil recebeu praticamente a metade dessa população. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas. Sabemos que ainda existe escravidão, estou falando da escravidão mercantil. E o Brasil não teve uma política de pós-emancipação no sentido de incluir essa população. Ora, Fernando, o Brasil, no momento, tem 55% da sua população entre negros e pardos, foram os dados de agora. Sim. Nós somos o segundo maior país de população de origem africana, só perdemos para a Nigéria. E mesmo assim, nós fazemos uma espécie de diversionismo. Essa é uma especificidade nossa. Outra especificidade, o fato de termos sido uma colônia de exploração. Nem todos os países foram colônias cuja economia, o mercado se voltava exclusivamente para fora, né, e não para dentro. Produtos primários para fora, né? Totalmente. Ora, os ciclos todos econômicos, né, da cana, do algodão, do café. Todos de economia primária. Borracha, né? Ou seja, nós produzimos o produto natural para que fosse exportado e fosse, inclusive, manufaturado no exterior. Ora, esses ciclos resultaram também, o que a gente conhece agora, num setor agrário muito forte. Eu não sou contra o agronegócio, acho que tem ótimos representantes do agronegócio, mas todos sabemos também o que o agronegócio, de que maneira o agronegócio força a nossa economia e força a nossa população. Sabemos muito bem dos conflitos que temos tido em áreas indígenas, em áreas quilombolas, e os problemas, sem esquecer dos nossos problemas do meio ambiente. Então, se nós ficarmos só nesses, podemos falar muito mais, mas nesses dois elementos, escravidão, foram mais de 3 séculos de mão de obra escrava e nenhuma compensação. Pensarmos também que fomos uma colônia de exploração, que ainda nos apresentamos como um país que, sobretudo, produz produtos primários para exportação. Vai mudando essa feição, mas esses são setores muito fortes na nossa economia e na nossa política. Ora, aí temos elementos muito particulares que falam do nosso autoritarismo. A aposta do livro, que não é que nós viramos autoritários, nós sempre fomos autoritários, mas houve um momento em que os brasileiros gostavam de se apresentar como democráticos, muito pacíficos e tudo mais. A pergunta de fundo é por que é que nós demos essa guinada. E agora nós queremos nos apresentar para o mundo, né, como intolerantes, avessos às minorias, contra a pauta do meio ambiente. Isso mudou. E isso é particular do Brasil. Até que ponto o que nós estamos vivendo hoje é uma recidiva de todo esse passado trágico que nós vivemos, e até que ponto, provocado pelas tuas observações sobre o que está acontecendo no mundo, ele é também fruto desse vento que vem soprando de fora e que tem a ver também com o recrudescimento do que estão chamando de democracias iliberais ou democraduras, como você coloca. Qual é o traço entre o nosso passado, ou seja, entre a história e a geografia presente? O que na tua opinião, está pesando mais no momento atual no Brasil? Bom, a pergunta é difícil, mas é famosa essa pergunta, vale 1 milhão, né? Então, se você puder, daqui a pouco eu volto para você a pergunta, porque ela é, basicamente, ninguém pode responder, mas eu acho que é uma combinação. Por exemplo, não é possível dizer que o racismo estrutural e institucional que nós vivemos hoje no Brasil seja exclusivamente um legado do passado. Porque se nós dissermos que é exclusivamente um legado do passado, nós vamos criar uma atitude muito pacífica, né? Ou seja, bom, a culpa é do passado, eu lamento muito, eu não tenho nada a fazer. Não, a gente está criando em largas bases esse nosso passado. Eu costumo dizer que o nosso presente anda assombrado pelo nosso passado.
Então, o passado é importante? É muito importante. Temos novidades do presente? Temos. Vamos falar na questão vamos dar um panorama mais amplo para falar do presente. Nós temos vivido, vamos falar de polarização, mudei, né? Se a gente pensar nas jornadas de 13 e 14, eu acho que os brasileiros viveram esse momento, né, como um momento de muita inclusão social, já uma vez que as jornadas tinham pautas muito diferenciadas. Sim. Tinha gente lá lutando pelas populações LGBTs, gente lutando pelo feminismo negro, pelos professores, contra os jogadores de futebol, vocês lembram bem daquelas... E era um Brasil novo que se apresentava. O que nós não vimos lá? Que já naquela época, ou pelo menos eu não vi, já naquela época existiam duas avenidas que não tinham farol, não tinha bifurcação. Eram duas avenidas de pautas diferentes, com cores de camisetas diferentes. Foi um momento em que sequestraram de uma boa parte dos brasileiros o verde e amarelo. Eu considero que nós fomos sequestrados, né? Cores diferentes, pautas diferentes, já havia muita intolerância. Depois disso tivemos a nossa crise econômica e financeira. Vocês sabem que crises são pautadas por alguns elementos. Barrington Moore, que eu sei que é um ator que você gosta muito, ele diz que às vezes você tem crises por excessos de direitos. É possível dizer que desde 88 nós vimos praticando uma democracia plena no Brasil, né? Ou seja, democracia é sempre um processo inconcluso, porque você sempre pode melhorar, né? Você tem que a cada dia conquistar novos direitos. Tivemos uma democracia bastante plena. O que é que fez a crise recessiva dos anos 15, 16? Ela interrompeu um ciclo otimista, né? Um ciclo virtuoso, como parecia que ia se apresentar para o Brasil, e colocou os brasileiros primeiro. De um lado, como diz Barrington Moore, muitos brasileiros que tinham conquistado direitos queriam mais direitos. Isso estava na avenida. E outros que foram perdendo direitos por causa da crise recessiva, enfim, vestiram a figura de cobradores, né? Cobrador é aquele, eu estou cobrando o meu emprego, eu estou cobrando a minha mulher, que agora é independente, eu estou cobrando o meu filho, que tem opções de gênero diferentes da minha, eu estou cobrando... E de quem era a culpa? A culpa, na minha opinião, era dos novos agentes sociais e da política. Um outro elemento forte para falar, não da pintura geral, mas da pintura particular, é o impeachment da presidente Dilma. Né? O impeachment de 2016, as pessoas podem achar o que acharem, eu acho que foi um golpe, mas enfim, o que eu quero discutir aqui é que o impeachment da presidente Dilma, estávamos falando de patrimonialismo. A justificativa dos nossos políticos não era uma justificativa pública, era uma justificativa de ordem privada. Os nossos deputados votaram em nome da sua mãe, do seu filho, do seu primo, da sua cidade. Não trataram dos termos do impeachment. E acho que quando esse processo passa, os brasileiros avalizam essa intolerância, essa polaridade, né? Isso que nós vivemos agora, que é o quê? Na democracia, você ter adversários é uma forma virtuosa de exercer o poder. Em que sentido? Porque a democracia se faz com a diferença, né? No entanto, quando você quer transformar o seu adversário em inimigo, aí a conversa é outra. Então, acho que nós temos elementos de uma pintura mais ampla e elementos muito particulares que têm a ver com a nossa crise, que foi uma crise econômica, mas eu insisto, foi também uma crise cultural, uma crise política e uma crise social. E é isso que a gente está vivendo hoje. Qual que é a tua percepção como cidadã, como pesquisadora? Nosso ambiente está se deteriorando, existe o risco real? Qual é a atitude das forças políticas no sentido de preservar esse valor tão importante para as nossas vidas, para o nosso futuro? Então, penso que, de um lado, nós estamos tendo exemplos, sim, de como o governo quer cada vez mais atentar contra a nossa democracia, né? O nosso chefe do executivo não falou apenas uma vez que ele é que manda, né? A deposição do chefe do INPE, não é isso? Foi um caso terrível, porque é exatamente um exemplo daquilo que você chamava atenção, ou seja, a pessoa fala contra a perspectiva do executivo, ela não é considerada uma especialista, ela é considerada um inimigo e, portanto, tem que ter a sua cabeça cortada. Esses são exemplos. Eu sou antropóloga também de formação, e os antropólogos sempre acham que
Deus mora nos detalhes, né? Ou seja, que os detalhes são muito significativos e muito simbólicos, e que o simbólico carrega uma eficácia muito grande, mas esses exemplos vêm vindo num crescente, né? E mostram como nós estamos num momento que o nosso termômetro da democracia anda lá apresentando febre alta, altíssima. Mas não acho que nós estamos num momento em que não há o que fazer, né? Eu penso o contrário. Vivemos sim uma crise, que é também uma crise de valores. Você acha que o episódio da Bienal ou as jornadas de maio pela educação... Exatamente isso que eu queria falar. Eu penso que eu estava lá, eu ouvi lá também na Paulista, eu penso que nós estamos vivendo um momento em que a sociedade civil tem sido chamada a se manifestar. E quando eu digo chamada a se manifestar, pelo menos na minha percepção, é chamada a se manifestar democraticamente. Acho que a democracia ela é flexível nesse sentido, ou seja, ela tem que melhorar, ela tem que ser aprimorada a todo dia. Então, eu imagino que as jornadas, por exemplo, de maio pela educação, esse foi um momento maravilhoso, né? Eu não pude assistir no Brasil todo, porque a gente não tem o poder, o corpo não pode estar em todos os lugares, mas era o meu desejo. Mas na Avenida Paulista foi impressionante o clima de calma, o que se pedia, né? Era uma jornada muito concentrada, enfim, no que nós não podíamos imaginar, que o Ministério da Educação cortaria da maneira como vai cortando as bolsas e cortaria a ciência da maneira como está cortando. Então, enfim, foi um momento muito democrático, assim como o que aconteceu na Bienal. Eu estava lá, houve uma passeata com as pessoas com livros nas mãos, e eram livros de temáticas variadas e que mostravam, em si, uma população leitora e uma população compromissada com o fim da censura, né? E que a censura é um símbolo muito forte desses governos autoritários. O que eles realizam? Eles tentam atacar o jornalismo, tentam atacar as instituições, tentam atacar a academia e, sobretudo, professam essa histeria em relação às questões de gênero. Esses são as pontas do iceberg, na minha opinião, mas que mostram, quando o governo testa até onde ele pode ir com o seu autoritarismo. Eu vou tocar num assunto delicadíssimo, porque são questões que geralmente são mal compreendidas, né? E às vezes distorcidas, certo, de maneira a ser mal compreendidas por quem nos ouve. Que é a questão da religião, né? Você sabe que eu sou filho de libanês, né? Meu pai nasceu no Líbano e minha mãe é filha de libanês. Portanto, eu venho de uma região onde a religião é um tema recorrente, e boa parte da imigração sírio-libanesa para o Brasil se deu por causas religiosas, não só econômicas. Também econômicas, mas também religiosas. Sim. Vieram em busca de um lugar onde havia paz, né, do ponto de vista religioso, e oportunidades econômicas. Então, eu carreguei comigo, desde a minha infância, a perspectiva de um congraçamento em torno da religião. Tanto é verdade que eu, a vida inteira, fui educado para valorizar a amizade com judeus, com muçulmanos, justamente o que minha família não tinha necessariamente no Oriente Médio. Então, para nós, essa questão do respeito religioso é uma questão muito cara. Fundamental. E eu tenho um temor, e aí eu me pergunto a você se eu estou sendo, de certa forma, influenciado pelas minhas raízes. Eu tenho um temor de que esse tipo de conflito se estabeleça no Brasil, porque eu nunca vi se discutir tanto esse assunto aqui. Então é a questão da embaixada, da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né? Que é um tema que não estava colocado na agenda nacional. Conflito agora com a Igreja Católica em relação ao sínodo da Amazônia, em relação ao posicionamento do Papa sobre direitos humanos, sobre tolerância. Temas estranhos à nossa tradição, mesmo a mais remota. Né? Mesmo olhando para trás, a religião sempre teve um peso importante no Brasil, mas os conflitos religiosos
não ganhavam uma expressão política, como estão ganhando hoje, inclusive do ponto de vista eleitoral. Você teme o desdobramento desse tipo de discurso? Você imagina que isso possa ser um tema que tenha vindo para ficar no Brasil? Ou você acha que é um momento que nós vamos saber superar? Qual a tendência do... É um tema que me preocupa demais, talvez influenciado, como eu disse, pelas minhas raízes, né? Bom, eu poderia sair pela culatra e usar o velho e bom personagem de Machado de Assis, o conselheiro Aires, né? Os conselheiros faziam isso, aconselhar, né? Que dizia: as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Mas não vou sair, vou ficar, né? Aqui tem um caráter especulativo mesmo. Nós vamos especular aqui. A primeira coisa que eu acho que a crise tem aspectos bons. Tem mais aspectos ruins, mas tem aspectos... compreensão dos processos... Eu penso que sim, porque a crise muitas vezes explicita conflitos, que são conflitos que ficam... subterrâneos. Né? Então eu diria que o Brasil sempre teve conflitos religiosos, não guerras, né? Mas se nós pensarmos que as religiões de matriz... no candomblé, era preciso ter repressão, um orixá que fosse compatível com um santo, porque assim você fingia que estava orando para o santo, mas estava cultuando o seu orixá. Isso já é um conflito, ou seja, você já tinha um não reconhecimento dessa religião. É fruto da violência, né? De certa maneira. É uma outra forma de violência, mas uma forma de violência muito forte. Se a gente pensar na rebelião dos malês, que estoura nos anos 30 do século XIX, em Salvador. Salvador foi tomado por escravizados de origem malê, que escreveram nas paredes mensagens que os senhores não podiam reconhecer e que eram muçulmanos e que tinham outras religiões. Foram reprimidos e mortos exemplarmente. Então eu poderia dar vários exemplos. Talvez o mais gritante é que em 1930 Getúlio Vargas, o nosso presidente populista, Getúlio Vargas foram muitos, mas vamos falar da face populista dele. Ele resolve nacionalizar e desafricanizar a capoeira, né? E, por exemplo, o candomblé. Olha, eu sou bastante levi-straussiana, ou seja, bastante ligada a Levi-Strauss, esse antropólogo estrutural, que diz o quê? Só se criam regras se existe o desejo de burlá-las. Ora, se não existisse problema em relação ao candomblé, por que Getúlio Vargas tinha que passar uma lei? Não teria que passar uma lei, certo? Eu não vou passar uma lei. É proibido sentar aqui em cima da mesa, porque nenhum de nós está com esse desejo absoluto de burlar essa regra. A gente cria regra para isso. E o mesmo problema é se vocês prestar atenção na plaquinha que tem até hoje em dia do lado dos elevadores, que é proibido, lembra? Discriminar por raça, etnia, religião. É verdade. Ou seja, de novo, nós temos uma placa que mostra o quanto nós, no fundo, reprimimos. Então, acho que se há um lado bom na crise, eu não quero ser poliana, porque no meu livro eu não sou nada poliana, mas é porque ela deixa aflorar aspectos que nós não queríamos ver, mas já existiam. É o mesmo jogo que eu faço com o autoritarismo. Sempre fomos autoritários, mas gostávamos de dizer que não éramos. Então, eu penso que nós não tivemos guerras do tipo que os seus pais passaram, ou que meus pais passaram. A minha família é judia e veio para cá por conta do que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, o Primo Levi, que é um grande escritor, que se suicidou, ele diz que depois da experiência dos campos de concentração, a humanidade não seria mais a mesma. Então, a ideia era essa, vir para um país da inexistência dos conflitos religiosos. O que esse governo tem provado é que só tem fermento porque existe realidade. Então, boa parte da nossa intolerância é pautada em religião. Se não existisse, isso não frutificaria aqui. Só frutificou por quê? Porque já existia, mas estava calado. Bom, eu passaria dias aqui com a minha colega de faculdade, Lília Schwartz. Prazer enorme te receber. Todo meu, uma delícia. Muito grande. Tenho certeza que nosso público aqui, que às 8 horas da noite de segunda-feira nos assiste, vai tirar um grande proveito dessa nossa conversa. Não, eu que agradeço. Muito obrigado, Lília. Obrigada.